Tiago, capítulo 5, leremos o versículo 7 em diante. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de aqui estarmos na tua presença, na tua casa, te louvando e ouvindo, ó Deus, a tua voz, a tua palavra, que possamos abrir o nosso coração e, como acabamos de ler, Senhor, fortalecer o nosso coração nessa noite, com paciência, fortalecer, ó Deus, nosso coração e sermos perseverantes. Assim oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Tiago, ele encerra o seu livro, a sua carta, no capítulo 5, dizendo uma exortação à igreja, aos irmãos, aos leitores da sua carta, a paciência. Ele diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O tempo que ele coloca aqui é até a volta, até a vinda do Senhor. Então, em toda a nossa caminhada cristã, quer venhamos morrer, quer venhamos estar, não morrermos e participarmos ali da volta do Senhor Jesus, mas até chegar esse grande dia, que nós venhamos permanecer pacientes, ser pacientes até a vinda do Senhor. E ele dá vários exemplos. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O lavrador, ele trabalha a terra, o lavrador, ele ara a terra, ele faz aquela terra, outrora talvez imprópria, outrora talvez sem muitas condições, mas ele vai trabalhar aquela terra, vai plantar e vai esperar o crescimento, vai esperar o fruto, o tempo certo de frutificação daquela árvore, daquilo que ele plantou, com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração. Meu desejo nessa noite é que nós venhamos guardar esses dois ensinamentos. Ser pacientes, porque hoje vivemos uma época que pouco se tem mantido a paciência. E não apenas no sentido de você irar, de ser paciente no caminho, ser paciente em perseverar, em continuar na presença de Deus, nos caminhos do Senhor. E quantos se desviam? Quantos na casa de Deus, quantos serviam a Deus e por causa de uma luta, de uma tribulação, de uma adversidade, de uma dor, perderam a paciência e deixaram o caminho, se desviaram para a esquerda e para a direita, foram levados por falsos conselhos, falsos ensinamentos, outras doutrinas, outras religiões. Por isso que aqui ele está dizendo, seja também vocês pacientes, ou seja, é continuar confiando em Deus, continuar confiando no Senhor Jesus, porque somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. Meu amado irmão, não há outro caminho. E fortalecer o coração. É uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança. Hoje quantos estão desanimados? Hoje quantos, estamos falando de crentes, de cristãos, por causa de uma luta, de uma adversidade que todos nós passamos, vem ali e ficamos abalados, mas precisamos lembrar que é necessário ser paciente
e fortaleceu o coração. Levanta a sua mão em nome de Jesus e rogamos, ó Deus, que o Senhor venha fortalecer não apenas o nosso corpo físico, mas, ó Deus, fortalecer o nosso emocional, fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso coração, porque, meu Deus, são tantas as adversidades, são tantas as lutas. Senhor, Pai, em nome de Jesus, que esses desafios, ó Deus, sejam encarados como desafios a serem vencidos. Vai fortalecendo o nosso coração e assim, ó Deus, em Ti seremos renovados, somos fortalecidos para que venhamos ser pacientes até a vinda do Senhor. E ele vai continuar: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Ele fala o exemplo do sofrimento e paciência dos profetas. Depois você leia Hebreus capítulo 11, galeria, dos heróis da fé, homens que sofreram, homens que padeceram, que foram perseguidos, cerrados ao meio, homens nos quais a Bíblia fala que não eram dignos, desse mundo, o mundo não era digno deles, mas eles permaneceram pacientes, eles estiveram ali, falaram em nome do Senhor e são considerados felizes. Eis que consideramos felizes o que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, meu amado irmão, acalma o seu coração. Ele está dizendo aqui: lembra dos profetas, lembra da paciência de Jó. Jó, nós sabemos, conhecemos a história. Jó, ele perde seus bens, Jó perde familiares, seus filhos, seus entes queridos. Jó perde a saúde, Jó vai ficar se raspando com um caco, mas foi paciente. Precisamos ser pacientes, lembrar que é necessário perseverar e sermos pacientes, e seremos considerados felizes se você perseverar. Eis que consideramos felizes aqueles que foram perseverantes. Ou seja, está no choro, está na luta, está na dor, mas persevere, e lá na frente olharão para você e verão que vocês são felizes. Feliz é aquele que confia em Deus, feliz é aquele que confia no Senhor. Está na luta, está na prova, está chorando, mas está glorificando, está exaltando, porque continua crendo, continua confiando. Meu amado irmão, é crer. A nossa felicidade, a nossa vitória não é a mesma que o mundo dá. A vitória que o mundo oferece é você ter coisas materiais, é você ter um status, é você ter uma posição, não sei, mas a Bíblia nos ensina que você quer ser feliz, é perseverar. A Bíblia muito fala de felicidade, quer ser feliz. Qual é a nossa felicidade? O Senhor é o motivo da nossa alegria, o Senhor é o motivo da nossa felicidade. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. E ele vai dizer, versículo 11: consideramos felizes aqueles que foram perseverantes. E qual é a sua escolha? Desistir, desanimar? Deixar de seguir, deixar de avançar, abaixar a cabeça? Ou manter-se na presença de Deus, perseverar? Vocês ouviram o que foi a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Então descansa o seu coração, tudo vai acabar bem, porque o Senhor dos exércitos, o Senhor que você serve, o Senhor que você crê, o Senhor que você ama, o Senhor que você adora, o Deus Todo-Poderoso, Ele é cheio de misericórdia, cheio de compaixão, e Ele vai fazer com que tudo venha acabar bem. O mundo vai dizer que vai acabar mal, o mundo vai dizer que não tem jeito, vai dizer que não tem solução, as circunstâncias vão falar que é o ponto final, mas em Deus tudo vai acabar bem.
Não quer dizer que você vai ter muitas coisas materiais, não quer dizer que você vai viver para sempre aqui, pelo contrário. Todos nós passamos adversidade, todos nós morreremos fisicamente, se Jesus não voltar antes, como lemos aqui no início, falando sobre a vinda do Senhor que está próximo. Todos nós passamos lutas, adversidades. Nós oramos, nós pedimos uma cura, uma porta aberta. Se a porta abrir, se vier a cura, glórias a Deus. Mas se não vier, ainda assim, tudo já acabou bem, porque tudo está nas mãos do Senhor. É Ele que é soberano, é Ele que sabe, conhece o melhor para as nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, se você ama o Senhor, você vai lembrar que o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é cheio de compaixão e tudo vai acabar bem. Ele te guarda, Ele te livra, Ele te leva, Ele te traz, Ele te cerca por detrás, Ele te cerca por diante. Sobre você Ele bota a sua mão, vai abençoando, vai tocando, vai renovando, vai fortalecendo, vai trazendo ali, fortalecendo o nosso coração. E assim você vai perseverar. E assim você não vai perder e deixar de ser paciente. E ele vai trazer conselhos diversos. Então, esses primeiros conselhos que eu compartilho nessa palavra, ele vai dizer então, ser paciente. Segundo, fortalecer o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. O que é isso? Esperança, ter esperança, renovar a esperança. A nossa esperança está no Senhor. Terceiro, felizes são aqueles que foram perseverantes. Quarto, o Senhor faz com que tudo acabe bem, porque Ele é misericordioso, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. E mais um conselho, versículo 12: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Temos que ser pessoas, homens, mulheres de palavra. Se falar sim, cumpra a palavra, é sim. Se for não, é não. Se for, não pode ficar, falar sim e depois não fazer. O que passa disso não é bom, provém do inimigo, provém do maligno. A palavra do servo de Deus tem que ter propriedade. Claro, salvo circunstâncias adversas que fogem do teu controle. Você diz sim para um compromisso, mas se ficou enfermo, é totalmente compreendido. É disso que ele está falando. Está falando de pessoas inconstantes, pessoas que não têm compromisso nem para com Deus, nem para com a igreja, nem para com o homem. Então, mais um ponto que nós vemos aqui: se você quer ser paciente, se você quer ter o seu coração fortalecido, se você quer ser feliz, ser perseverante, ter a certeza que tudo vai acabar bem, seja fiel, principalmente com as tuas palavras. Se é sim, é sim. Se foi o não, é não. Seja um homem, seja uma mulher de palavra. E ele vai dizer no versículo 13: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Sofrimento muitas vezes bate à porta. Sofrimento, e quantas pessoas hoje, nesse momento, estão sofrendo. E há uma maneira de você tratar o sofrimento, quer seja por uma perda, quer seja por um medo, quer seja por uma ameaça, enfim, tanto tipo, qualquer que seja a natureza. Ele vai dizer: está alguém sofrendo? Então ore, faça oração. Quando você ora, meu amado irmão, sua oração chega ao trono. Quando você dobra os seus joelhos, preste bastante atenção. Quando você ora, você está falando com Deus. Por isso que ele está dizendo: quer tratar o sofrimento? Ore. Sua oração, seu pedido, seu clamor, suas lágrimas estão chegando ao trono, estão chegando ao Senhor. Se você conhece alguém que está sofrendo, ore, interceda, clame. Talvez aquele sofrimento que lá dentro está tudo bem fisicamente, mas emocional. Aquele sofrimento talvez que ninguém entende às vezes, mas a pessoa, meu amado irmão, ore. A oração, tenha certeza que pode muito nos seus efeitos. Tiago vai falar exatamente aqui. A nossa oração pode muito nos seus efeitos. E quantos nós vemos na Bíblia,
Quantos nós vemos hoje que estavam em sofrimento, oraram e hoje estão com um cântico de alegria nos lábios, estão cantando, porque aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com alegria, vão colher com júbilo. Então, se você está semeando com lágrimas, está sofrendo, ore. Está alegre, agora a situação é outra. Se há alguém alegre, cante louvores. Quantos estão alegres e não louvam? Quantos estavam no sofrimento, oraram, Deus veio, tirou do sofrimento, mudou a história, veio com a cura, veio com a porta aberta, veio com o milagre, e agora estão alegres, mas não louvam, não vêm à igreja. Quantos hoje poderiam, estar na igreja, porque estão alegres, mas estão com outras atividades do mundo? Meu amado irmão, está alegre, cante louvores. E vir à igreja é bom por isso. Você aqui, você louva com os irmãos, você congrega, você louva com o ministério de louvor, você louva com o seu irmão, você abençoa o seu irmão. Claro, louvamos em casa também. Você louva na sua intimidade com Deus. O que não pode é estar alegre e não louvar. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia muito fala sobre louvor, sobre adoração. Então está alegre, cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Tem alguém enfermo? O que ele vai falar mais uma vez? Assim como falou para o sofrimento, ele também fala para a enfermidade. Orar, chamar os presbíteros, orar na igreja. Não precisa ser necessariamente ali um título, não, os presbíteros. Meu amado irmão, oração do servo de Deus, um orar pelo outro, um interceder pelo outro, é orar, é clamar, e temos a certeza que a oração ela tem que ser feita em nome do Senhor. E quando nós oramos em nome do Senhor, é a oração da fé. A nossa oração de fé, ela é feita em nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, é o nome que está acima de toda e qualquer enfermidade, é o nome que tem autoridade sobre a distância, sobre os demônios, é o nome porque tem enfermidades advinda de demônios, tem enfermidade advinda de pecados, vemos isso na Bíblia. Quantas vezes Jesus curou? Expulsando demônios. Jesus cura, perdoando pecados, aquele paralítico que foi descido pelo teto. Então precisamos orar. Alguém de vocês está doente? Ore, façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Por isso que a nossa oração é em nome de Jesus. Jesus, ele nos ensinou a orar no nome dele, a pedir ao Pai. Nossa oração é direta ao Pai. Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, aquilo que vocês pedirem em meu nome. Então oramos a Deus, seguimos o ensinamento de Jesus, oramos a Deus em nome de Jesus, e nós temos a certeza que o milagre vem, a porta abre, a porta é aberta, batei e abrir-se-vos-á. Jesus fala tanto sobre a oração. Qual o filho que pede pão e o pai vai dar pedra? Qual o filho que pede peixe e o pai vai dar uma cobra? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, bons presentes aos nossos filhos, ainda mais o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que é bom, que sabe o que você precisa, que conhece as nossas necessidades. Então, meu amado irmão, se está sofrendo, ore. Se está enfermo, ore, mas ore em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Olha que interessante, está falando salvará, claro, apontando também a cura, mas também apontando a salvação. Vemos Jesus fazendo isso, quando ele cura alguns que vão até ele e escutaram: a tua fé te salvou, não foi a tua fé te curou. A cura é muito importante. O enfermo quer ser curado,
mas a salvação, meu amado irmão, é fundamental, é imprescindível. Não negocie, valores, não negocie a sua salvação. Do que adianta ser curado, mas perder a salvação? Ir para o inferno, Jesus falou do inferno. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o Senhor o levantará, meu amado irmão, em nome de Jesus eu creio que o Senhor está levantando vidas, o Senhor está nos levantando, está fortalecendo o nosso coração, como Ele disse aqui, como nós já lemos. Seja paciente, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te curar, o Senhor está ouvindo a sua oração, intercedendo, clamando por alguém, pedindo por alguém. Eu creio em nome de Jesus que o nosso Deus é poderoso. E também para perdoar pecados, lhe serão perdoados. Jesus, nos ensina, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Aí ele fala para aquele paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados, levanta-te e anda. E no mesmo instante ele se levanta, pega a maca, pega o seu leito e vai andando. Porque Jesus, ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Portanto, diz o versículo 16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Não é confessar para um, colocado numa sala, é uns aos outros. Não é orar, apenas um ora, não, uns aos outros. Por quê? Quando você tem um amigo, quando você tem um irmão, que você confia, de fé, aí você confessa seu pecado, pede orientação, normalmente é muito feito isso, em gabinete pastoral, mas pode ser feito uns aos outros. Por quê? Para que venha ter o crescimento, para que venha ter a oração, a intercessão, para que venha ter o apoio mútuo. E ele vai dizer, para que vocês sejam curados, ou seja, em Deus, no nome de Jesus, meu amado irmão, na oração tem cura, tem milagre, tem o sobrenatural, tem o poder de Deus, tem o agir de Deus. E ele vai dizer, muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. Em algumas versões, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Não ignore a oração, jamais ignore o ato de orar. Não passe um dia sequer na sua vida sem orar, porque eu vou falar, amados, não é fácil. Não pense que acontece só contigo. É o dia a dia, o corre-corre, é a carne lutando contra o espírito, é a fraqueza e você se envolve em tantas atividades. Mas não deixe de orar. Tenha disciplina na oração. Se você entender, compreender a dimensão, a profundidade da oração, você nunca mais vai deixar de orar um dia sequer. Por isso que Paulo vai dizer, aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Jesus muito vai ensinar sobre a oração, dá uma pregação, dá um estudo, dá um livro, falar sobre a oração. Não podemos deixar de orar, porque ela pode muito nos seus efeitos. E tem pessoas hoje deixando de orar, tem pessoas negligenciando a oração, e isso é triste. A oração é a base, é o pilar, a vida de oração do crente, do servo de Deus. Como Jesus nos ensina a orar, como Jesus nos ensina a orar, a clamar. Jesus ensina por parábolas, Jesus ensina, nos deixa uma oração modelo. Precisamos orar, e a nossa oração ela pode muito nos seus efeitos. Então creia que você ora e tem um efeito, é a relação de causa e efeito, Tem a causa, você ora aqui na terra, nossa oração chega ao trono e vem a resposta de Deus, virá o milagre, virá, meu amado irmão, o consolo, virá o fortalecimento, virá o escape, virá a resposta, virá a direção. É orar. Jesus, antes de escolher os seus discípulos, quem adivinha o que Jesus vai fazer antes de escolher os seus discípulos? Vai orar, passa a noite, vai no monte orar. Oração é fundamental.
Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, João capítulo 11, Jesus vai orar: Pai, te agradeço, porque sempre me ouves. Quer o milagre, quer a cura, quer sair do sofrimento, quer a cura sobre a enfermidade. Ore, clame, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Eu fico feliz porque você veio na igreja. Jesus ensina: a minha casa é chamada casa de oração, e aqui você ora, você clama, você coloca os seus pedidos, você intercede, você levanta a sua voz, você levanta o seu clamor, e tenha certeza que pode muito nos seus efeitos a sua oração. Portanto, versículo 17, ele vai dar um exemplo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Você lê essa história lá em Reis. Acabe, um rei que desagradou a Deus, um rei que começou com atividades pagãs que não agradavam a Deus, deixava Jezabel introduzir no meio do povo a sua maldade, a sua idolatria, e Elias vai e traz o juízo de Deus sobre Acabe e sobre o reino, e disse: olha, a partir de agora não vai chover. Falta de água, minha amada irmã, é juízo. Vemos na Bíblia. E começam a vir os problemas da seca, e começam a vir a morte dos animais, começam a vir as dificuldades por causa da seca. Aí Acabe manda buscar em todo o reino Elias, perturbador de Israel, quando na verdade era ele que estava idolatrando, que estava servindo a outros deuses, que estava buscando e destruindo tudo. A parte espiritual estava sendo destruída. Aí depois Elias vai e se apresenta, né? És tu, perturbador de Israel? Acabe fala para ele. Aí você conhece muito bem essa história, né? Elias manda o seu moço ver. O que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão de um homem. Aí pode dizer a Acabe para ele correr, porque vem chuva forte. Ou seja, tudo feito com oração. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então não pense que só você é fraco. Todos nós somos fracos, todos nós somos limitados, todos nós temos sentimentos, todos nós temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos medos. Porém, como acabamos de ler, o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é cheio de compaixão, e Ele ouve a nossa oração, a oração verdadeira, a oração com coração quebrantado, um coração contrito. Deus não desprezará, Deus não vai rejeitar a nossa oração, desde que seja feita com verdade, desde que seja feita com sinceridade, principalmente com fé. A oração tem que ser feita com fé. Não pode ser uma palavra jogada ao vento, não pode ser uma tentativa. Meu amado irmão, tem que ser algo você e Deus, algo lá do profundo. E Elias, homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos, mas temos que ter um posicionamento, saber dizer não para aquilo que é preciso dizer não. Ofertas do mundo, ofertas do diabo, cuidado. Ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago fala aqui no capítulo 4, versículo 4. E dizer sim para aquilo que tem que ser dito sim. Vida de oração, vida no altar, vida de encontro com Deus, vida na presença de Deus, vida de leitura da palavra. Por isso que ele diz aqui antes que nós lemos: seja o nosso sim, sim, seja o nosso não, não. E aqui nós vemos, então Elias ele ora, não teve chuva. Elias ora, depois de 3 anos e 6 meses, orou de novo, e do céu veio a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Ou seja, meu amado irmão,
tem que ter oração. Quando você ora, Deus ele muda a história, Deus muda o tempo, Deus muda a estação. Aquilo que ninguém esperava, Deus ele vai fazer chover, Deus vai multiplicar. Nosso Deus é o Deus que multiplica, é o Deus, meu amado irmão, o pouquinho que nós temos, quer seja 5 pães e 2 peixinhos, quer seja um pouquinho de farinha, quer seja um pouquinho de azeite, o pouquinho que nós temos, você ora, você clama, e Deus ele vai multiplicar, Deus vai abençoar. Mas tem a vida de oração. E para encerrar, versículo 19, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago ele está escrevendo aqui para irmãos, para crentes, para cristãos. E se alguém se desviar, por isso que eu acho lindo esse trabalho, né, evangelístico da igreja. Quando você evangeliza, quando você prega e o pecador se converte, é alcançado, né, deixa o caminho errado, está sendo salvo da morte a sua alma. Está sendo salvo da morte a sua alma. Você que está aqui nessa noite, sua alma já está livre da morte, o Senhor já remiu, já resgatou, foi remida nossa alma da morte. Salmo 49, versículo 15, está lá, Salmo 49, versículo 15. Então nós vemos aqui, aquele que converte o pecador do seu caminho, você ora, você evangeliza, você continua, você persevera, você não desanima. Ah, mas esse não tem jeito. Ah, mas esse, pastor, tu não conhece o meu marido. Deus conhece o coração. Pastor, mas você não conhece meu filho. Deus conhece o coração. O que nós temos que fazer não é procurar conhecer A ou B, julgar A ou B, mas orar, clamar, porque ele está falando aqui esse contexto da oração. Então lembra, meu amado irmão, alguém se desviou, alguém, meu amado irmão, está no caminho, está no lamaçal do pecado, está em caminhos de morte. Continue orando, continue clamando, porque você, quando evangeliza, né, o pecador é alcançado pela palavra, pelo evangelho, pelas boas novas, ele tem a sua alma salva da morte. Jesus fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Céu ou inferno, Jesus muito falou sobre o céu, Jesus muito falou sobre o inferno. Morte eterna, qual é a nossa escolha? Eu fico feliz que você está aqui nessa noite, que você tenha certeza da salvação, que a sua alma tem um lugar, está preparado o nosso lugar no céu, salvação, né? Não perdeu a sua alma, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meu desejo nessa noite, então, é que você venha perseverar no evangelismo, perseverar na oração, na intercessão, perseverar na sua salvação, desenvolver a sua salvação. Isso é importante. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o meu desejo nessa noite, que nós possamos fortalecer o nosso coração, como diz o versículo 8. Seja paciente, fortaleça o coração. Felizes, diz o versículo 11, são aqueles que foram perseverantes. Lembramos da paciência de Jó. Sabemos que o Senhor, né, tem e faz com que tudo acabe bem, porque Ele é cheio de misericórdia e compaixão, como diz o versículo 11. Descansa o seu coração, tudo vai acabar bem, porque Deus está no controle, Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é o Todo-Poderoso. Então está sofrendo, ore, está alegre, louve, está enfermo, ore, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor te levantará. Ele perdoa o pecado, confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Orar uns pelos outros, a nossa oração pode muito nos seus efeitos. E não deixe de orar, interceder, pregar, alcançar aquele que se desviou. Tem aquele que está perdido, mas tem aquele que se desviou. Aquele que outrora estava aqui e hoje está, não perseverou, foi engodado, foi atraído pelo mundo, pela oferta do diabo. Então Tiago ele é bem claro. Ele diz: aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. Então muitos estão com a alma indo para a morte, e Deus ele vai
fortalecer o seu coração, para te usar, para alcançar vidas, e você será uma bênção, será canal de bênção, será canal de salvação, será canal de vida, e muitos receberão uma nova vida, assim como nós recebemos, através daquilo que Deus há de fazer através de você. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. De uma maneira profunda, de uma maneira rica, perseverar, fortalecer o coração. Estamos no caminho certo. Você está na casa de Deus, você está em casa online, ouvindo, cultuando, ouvindo a palavra. Está enfermo, ore. Está sofrendo, ore. Está alegre, louve. Vai à casa do Senhor. Não permita que nada te impeça de vir à casa do Senhor. Eu quero fazer 2 convites nessa noite. Se você está aqui e tem dúvida, será que estou salvo? Será que minha alma está no caminho da morte ou no caminho da vida? Só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu o negarei. E se você está aqui nessa noite e deseja ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, sair por essas portas com a certeza da salvação, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levante bem alto uma de suas mãos. Ou se você esteve afastado, deseja voltar à casa do Pai, levante uma de suas mãos. Se você está em casa, ouvindo essa palavra, coloque a mão no seu coração. E o segundo convite que eu quero fazer, você que quer ter o fortalecimento no coração, não estamos falando da parte física, mas estamos falando espiritual. Fortalecer o coração. Nós vamos orar. Se você está enfermo, vamos orar. Se você está alegre, vamos louvar. Se está sofrendo ou conhece alguém que está sofrendo, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que tu és poderoso, tu és soberano, tu és fiel, tu és o Senhor. Em nome de Jesus, rogamos a ti, Pai, que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, fortalecer, ó Deus, fazer aquilo que o mundo não pode fazer, porque queremos perseverar, Senhor. Queremos, ó Deus, continuar nesse caminho que conduz à vida. É difícil, é estreito, é um caminho de renúncia, é um caminho de negar a si mesmo, é um caminho de não querer ficar preocupado em agradar A ou B, os homens, mas agradar a ti, ó Deus, negar a si mesmo, dia a dia, tomar a sua cruz, te seguir. Meu Deus, renova e fortalece o coração, e que tudo o que foi falado aqui, Senhor, que venhamos orar mais, clamar mais, buscar mais, te servir com amor, com alegria. Tu és santo, tu és poderoso. Nos alegramos, louvamos com aqueles que estão felizes, mas também choramos com aqueles que choram. Se há alguém enfermo, em nome de Jesus, estende a tua mão poderosa e cura. Se há alguém sofrendo, Senhor, muda esse quadro.
Abre a porta, vem com o sobrenatural, tira toda a tristeza, todo o sofrimento, Senhor. Vai trazendo a alegria, que Tu és o motivo da nossa alegria. E assim, ó Deus, que venhamos ser usados por Ti para resgatar vidas, almas que estão indo para a morte e que venham voltar ao aprisco, voltar a fazer parte do Teu rebanho. Assim oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia! A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração. Chegamos ao final do nosso culto. Vamos apenas lembrando, amanhã tem consagração 19h30 e domingo de manhã não teremos culto, porém teremos o culto da noite às 19 horas, amém? E assim também no dia 1º teremos o culto da virada, então dia 31, 10 horas, nosso culto da virada. E dia 1º não teremos o culto da manhã e teremos o culto da noite. Ó Deus, Te agradecemos por mais essa noite na Tua casa, na Tua presença. Despede-nos em paz, em segurança, nos dê uma noite de sono tranquila, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha, ó Deus, como lemos na Tua palavra, oramos em nome de Jesus e cremos no milagre, cremos, ó Deus, no consolo, no fortalecimento, na direção. Vai, ó Deus, respondendo, vai, ó Deus, trabalhando nos corações, que Tu és santo, Tu és poderoso. Em nome de Jesus, colocamos a continuação dessa semana nas Tuas mãos, o deslocamento para o trabalho, ó Deus, o ambiente de trabalho, os estudos. O Senhor vem estar abençoando, abrindo porta, aprovando em concursos. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Em nome de Jesus assim oramos, Te agradecemos. Amém e amém. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, agora e sempre. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente.